Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rebeca e eu vim aqui explanar como vocês deverão fazer o roteiro da aula 4 de Geografia, tá certo? Essa aula é do segundo bimestre e ela foi postada hoje aí, dia 1º de julho, ok? Nós vamos continuar no tema sobre a Geografia das Religiões e a proposta de hoje é que vocês realizem uma produção de texto dissertativo. O Enem está chegando, todos vocês irão prestar a prova e mais do que nunca é importante nós praticarmos a produção textual. Então, para isso, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito da diversidade religiosa mundial e produzir um texto a respeito das duas religiões mais expressivas a nível global, que é o cristianismo e o islamismo. Então, todo bom texto, ele começa com uma pesquisa, tá? Então, aqui, ó, embaixo, eu coloquei uma série de links para vocês, para facilitar a pesquisa de vocês, com vídeos aí e textos, tá? Com fundamentos, características, um pouco da história dessas religiões, para vocês poderem ter o quê? Mais conhecimento, mais cultura, ter como construir um texto rico, né? Porque um dos maiores problemas quando a gente chega para fazer uma redação é a falta de conteúdo. Então, quando a gente domina um conteúdo, quando a gente conhece bastante a respeito desse conteúdo, fica muito fácil da gente produzir um bom texto, tá certo? Aí, eu coloquei algumas orientações aqui bem específicas, peço que prestem muita atenção. Vocês vão pesquisar aí, podem usar os meus links, assim como podem utilizar outras fontes também, tá, pessoal? Vocês podem utilizar outros textos, outros sites, mas vocês têm que colocar isso nas referências lá no final. E qual que é o objetivo desse texto? Você fazer uma comparação entre essas religiões, tá? Então aponta no seu texto, você pode introduzir explicando o que é cada religião, quais são as semelhanças que elas apresentam, quais são as diferenças, né? E aí vocês também podem utilizar aqui, ó, o mapa da página 62 da apostila sobre as religiões do mundo e observar aonde que essas religiões representam a maioria das pessoas, tá? Todos esses locais aqui têm diversas religiões, só que essas aqui são as religiões que nós chamamos de predominantes, ou seja, a maioria daquele país, daquela religião, segue essa religião que está aparecendo aqui no mapa. Olha o caso do cristianismo aqui, né? No caso do continente americano, ele predomina como religião mais expressiva, com o maior número de seguidores, tá? Voltando ao roteiro, além de você explicar o que é o islamismo, o que é o cristianismo, depois compará-los, citar onde eles acontecem no mundo, por último, para finalizar o seu texto, você vai colocar a sua opinião, né? A sua impressão, o que você de fato acha. Vamos lá, dicas para construir um bom texto. Primeiro, siga essa sequência, tá? Primeiro, definir o que são as religiões, explicar o que é cada uma, depois fazer a comparação entre as duas, falar onde elas ocorrem e, por último, quando você for dar sua opinião, utilize a terceira pessoa do plural, ou seja, você não vai falar assim, eu acho que o islamismo é legal, por isso, por aquilo. Não, você vai falar, né? Nós concluímos a partir das informações pesquisadas que essa religião tem, né, o caráter pacífico, entende? O seu texto vai ficar muito melhor e você vai impressionar quem for corrigir a sua avaliação aí, seja no Enem, seja eu, tá certo? Coisas obrigatórias do texto: título, ter o corpo de 35 linhas, porque esse é padrão, tá, para vestibular, 30 a 35 linhas, e você tem que citar as fontes lá no final, de onde você retirou as informações para colocar o seu texto. É lógico que eu vou avaliar a coerência, ou seja, se você obedeceu essa sequência que eu informei aí, a ortografia e a gramática, tá, pessoal? Ah, professora, mas é aula de geografia, eu tenho que fazer isso? Tem. Tem porque qualquer pessoa alfabetizada com nível médio, né, com diploma de ensino médio, ela tem que ser capaz de escrever um texto com um mínimo de erros ortográficos e gramáticos, tá? Para poder ser compreendido. Lembre-se que o texto você não escreve para você escreve para outras pessoas lerem. Então, se você tiver dúvida se seu texto está bom, se ele está compreensível, pega essa dica preciosa aqui. Dê esse texto para outra pessoa ler. Se ela entendeu o que você quis dizer, você expressou muito bem a ideia. Garanto que a sua nota vai ser, ó, maravilhosa, tá certo? Agora, por último, para finalizar, a coisa mais importante
é evitar o plágio, tá certo? Por exemplo, quando eu vou escrever, né, no meu texto algo que alguém disse, que não fui eu que elaborei, que inventei sozinho aquela ideia ou aquela afirmação, eu tenho que dizer quem foi. O nome disso é citação. Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira forma é a citação direta, que é quando eu abro aspas e falo: o fulano de tal disse que o islamismo é, aspas. Coloco exatamente as palavras que tem no texto, fecho aspas. E tem a citação indireta, que é quando eu escrevo com as minhas próprias palavras o que eu entendi, o que o fulano falou. Então, o fulano de tal disse que o islamismo é uma religião pacífica, que tem fundamentos, né, no Alcorão, entende? Mas eu tenho que falar que foi o fulano de tal que disse, porque não fui eu que inventei isso, tá certo? O nome disso é plágio, quando você copia e cola trechos de outro autor e você não fala que foi ele. Esse é um problema muito grave no meio acadêmico e isso pode gerar até uma perda de diploma. É uma coisa muito séria, então, já que vocês vão para a universidade, é muito importante que vocês aprendam a produzir textos originais, citando autores, explicando o que eles querem dizer e colocando as referências, né? Quem foi que disse, de que site ou livro você tirou isso, tá certo? E tem a opção aqui para quem não quiser fazer a mão, né, não quiser fazer manuscrito, lembra, quem for fazer manuscrito, faça uma letra legível, hein? E a caneta, por favor. Quem for digitar, usa as fontes que eu coloquei aqui no final, tá? Essas duas fontes são padrão, as faculdades exigem isso, que é Arial ou Calibre, geralmente 11 ou 12, tá certo? Não esqueça também de cuidar da estética do seu texto, né? Alinha o texto bonitinho, faz uma revisão ortográfica ali antes, né, de submeter para análise aqui, para você enviar, e capricha, porque essa atividade ela tem peso 2, é a atividade mais valiosa do bimestre. Então, a partir dela, eu vou conseguir verificar o nível que você está tendo, né, de compreensão do texto, como é que você está conseguindo desenvolver a sua capacidade de interpretação e a competência mais importante de toda a sua história escolar, que é a competência leitora, tá certo? Então, segue aqui embaixo os links dos videozinhos, são vídeos curtos, não são vídeos longos, tá certo? Tem um aqui que é sensacional, eu achei muito bom, que é do Spotniks, que colocaram um muçulmano e um católico para conversar sem que eles soubessem quem era quem, e aí eles foram tendo impressões sobre o outro, né, julgando o outro sem conhecer. Esse vídeo é muito especial, recomendo que você veja sim, por favor. E tem a base textual aqui embaixo, né? Eu não peguei nada da Wikipedia, tá, pessoal? Porque é uma fonte muito comum, tentei buscar outras fontes, tá certo? E a Wikipedia também ela pode ser editada, pode ter informações incorretas. Geralmente no meio acadêmico a gente não utiliza a Wikipedia, tá? E a gente vai continuar naquela habilidade da aula passada, que é analisar os principais elementos de identificação e distinção entre as religiões mundiais. Atentem ao prazo de entrega, que é até terça-feira da semana que vem, no dia 7 de julho. Eu espero que tenha ficado bem explicado como é o exercício e, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar explicando e tirando as dúvidas que vocês vierem a ter. Muito obrigada, um abraço e estou muito ansiosa para ler aí as considerações, as opiniões e as informações que vocês vão trazer para mim a partir dessa produção de texto. Tchau, tchau!